E aí, meu irmão, tá começando o nosso podcast da Lagoinha Portimão e com o nosso convidado, Pastor André. Pode crer que você vai sair daqui abençoado. Hoje a gente vai falar sobre resiliência espiritual. Fica ligado aí. Pastor, o senhor pode se apresentar para a gente aí? Depois eu queria saber o que é que levou o senhor a estudar, né, a bolar esse assunto sobre resiliência espiritual. Sim, senhor, obrigado pelo convite. Eu sou André Mendes, casado com a minha esposa Daniela Mendes, tenho 2 filhas. Eu sou pastor, um dos pastores daqui da Lagoinha Portimão. Também trabalho com as crianças, com jovens, com os adolescentes, sendo que eu tenho uma preparação, uma formação acadêmica, sou licenciado em psicologia e sou mestrando em neurociências cognitivas e neuropsicologia. Pouco inteligente, né? Pouco inteligente. Então, pastor, o que é resiliência espiritual? Resiliência espiritual é algo que é muito comum às nossas vidas, mas muitas pessoas não sabem nomear esse termo técnico. Mas resiliência espiritual é um construto psicológico, onde consiste as pessoas baseado nas suas vivências, baseado no seu dia a dia, nas suas experiências, ganham então algum tipo de autonomia. Quando acontece uma coisa má, ela consegue lidar. O termo técnico é plasticidade. Tem a plasticidade para algum momento de pressão, algum momento de exagero. Então, essa medida que o próprio ser humano tem que ter, isso se chama resiliência. Então, a pessoa resiste aos momentos e ela vai dando continuidade à sua vida. Então, resiliência tem a ver também com resistência da vida. Todas as suas vivências, todas as coisas boas e as más, constrói algo e a tua vida é constituída nisso e você então vai resistindo à vida, às dificuldades e vai ganhando mais e mais um desenvolvimento. Eu tava natural. brincando aqui com o senhor, né? Que eu só fiquei sabendo o que era resiliência quando eu assisti o filme do Wolverine, mas é verdade. É verdade, quando eu via que ele se machucava e depois ele regenerava, mas tem alguma coisa a ver assim na parte espiritual? Sim, a resiliência espiritual então trouxemos esse construto psicológico para aquilo que consiste o ministério, aquilo que consiste a igreja, aquilo que consiste o movimento espiritual. Dentro do que é a vertente da resiliência espiritual, é a qualidade que descreve uma elasticidade espiritual, uma criança, um jovem, um adulto, de descrever a sua vivência cristã e resistir todas as torções, as distorções, as pressões, sem se quebrar, sem, de algum momento, desvencilhar daquilo que Deus tem como propósito na sua vida. Então, resiliência espiritual é resistir às pressões dessa vida atual. Acontece muito, né? Acho que na formação da nossa espiritualidade, a gente ser confrontada, né, com o mundo real, né? E as pessoas zombarem da nossa fé. E tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente não quebrar, né, nesse momento específico, né? Quando as pessoas brincam sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você professa, né? E eu achei muito da hora esse tema. Você falou do Wolverine, essa blindagem que o Wolverine tem, mas isso trazendo para a perspectiva espiritual, é nós sermos blindados nessa cultura anti-Deus, anticristã. Que é muito o que nós estamos vivendo, né? Exatamente. A nossa cultura, eu tava falando com o senhor, mas quando eu cheguei aqui em Portugal, cara, eu tive que ser muito resiliente, né? Voltando para esse tema, eu tive que ser porque me falaram, eu tava conversando hoje com um amigo e ele me perguntou, né, por que eu vim parar aqui, né, como é que foi minha experiência. Eu tava contando a ele, eu falei, cara, eu lembro que um treinador meu disse para mim que era para mim parar de quando entrasse no campo, levantar a mão e orar. Que era para eu parar de, quando acabar o jogo, eu orar. E eu fiquei assim, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí ele falou assim, não, é que quando você faz isso, as pessoas estão olhando para você e estão vendo fragilidade, porque você acredita em alguém que não é você. E eu falei, não, eu faço isso totalmente pelo contrário. É porque eu acredito muito em mim e eu sei que eu dependo de Deus, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que passar por muita coisa, assim, pra poder hoje manter a minha fé, né? E eu acredito que é o caminho mais difícil, né, pro cristão hoje em dia é esse, né? Devido
a todo esse mundo que a gente vive. E, ô pastor, existe assim algumas formas que o senhor pode nos falar de, na prática, né, conseguir ser resiliente espiritualmente? A resiliência espiritual consiste em 3 características, ou um tripé, né? Lógico que são 3 subtemas ou que compõem, que atrelam o construto resiliência espiritual. Mas não posso esquecer de citar, Nathan, nós estamos a viver num mundo onde tudo é muito rápido, há uma velocidade muito grande de informação, há uma velocidade muito grande da ostentação, do como ser humano nós queremos resultados imediatos. Mas naquilo que é resiliência espiritual, é nós resistirmos isso e mantermos firme naquilo que são basilares. Como o primeiro aspecto seria conectar. Então, para nós sermos resilientes espirituais, nós temos que conectar. Lembra daquele episódio de José? Tudo aquilo que ele passou, foi vendido pelos irmãos, foi escravo, depois ele teve que ir para a prisão. Tudo que ele fez consistiu para que ele chegasse no destino que Deus tem para ele. Então, em todo momento, você vai ver na história de José que ele estava conectado com Deus. No entanto, o texto bíblico diz que Deus estava com ele, com José. E ser resiliente espiritual é saber que Deus está conosco, mas para isso tem que haver conexão. Então, o primeiro aspecto de conectar nós temos que lembrar que, como igreja, nós temos que ser pessoas que fazem a diferença, que nós temos resiliência espiritual. Não importa se estamos diante de uma população com um favorecimento financeiro, econômico, e nós termos uma personalidade mudada porque estamos diante de uma autoridade ou algo desse sentido. Não, um resiliente espiritual sabe quem ele é, sabe no que ele crê, e ele permanece firme, baseado nas suas crenças e convicções. Além disso, é importante também, como igreja, nós estamos conectados com pessoas que pensam da mesma forma. Então, como igreja, nós temos que estar conectado frequentemente à igreja, porque a igreja é a nossa fonte primeiro de senso de comunidade, porque estamos conectados com a presença de Deus, com aquilo que Deus está a fazer, mas ao mesmo tempo ganhando resiliência naquilo que consiste um atributo de conectar. O senhor falou sobre a igreja, né? E eu, como ovelha, eu creio que eu escolho o meu pastor. Eu creio que eu escolhi o pastor, Deus pôs no meu coração o pastor Rodrigo, eu acredito nisso. E quando eu vi o nosso pastor, eu quis buscar nele alguém que fosse forte, né? Que fosse forte em todos os sentidos, assim, que fosse uma pessoa inteligente, que fosse uma pessoa que manuseasse bem a palavra de Deus, que fosse alguém que espiritualmente fosse forte também, porque como eu penso, tipo, existe um livro que eu tô lendo que chama Qualificados, ele fala muito sobre isso, sobre um médico, por exemplo, eu não permitiria nunca um médico desqualificado para operar um filho meu. Pois. Eu só permitiria se esse médico tivesse alguma qualificação, né? E da mesma forma, eu busquei no meu pastor esse cara forte, eu busquei nele esse cara resiliente, entendeu? E o senhor falando agora de igreja, as pessoas buscam, né, na liderança essa resiliência, as pessoas buscam na liderança essa pessoa forte, porque ninguém quer ser pastoreado por pessoas frágeis, né, em todos os sentidos. A gente quer uma pessoa que saiba realmente aquilo que está falando, que não se contradiga, né, e que a sua vivência seja de acordo com a palavra de Deus. E eu acho que isso é pra gente. Por exemplo, sendo líder, né, sendo alguém do louvor, O senhor nunca pensou, por exemplo, em desistir, pastor? Claro que sim. Não é? E tipo assim, a gente tem que realmente buscar isso por esses motivos, porque se alguém pensar, mas aparentemente você tá com seu ministério todo, você tem uma igreja, imagina, de mil membros e tá tudo certinho ali, tá bombando e tal, mas será que a gente não pensa em desistir? Porque a pressão é grande e a gente tem que buscar realmente essa resiliência. Se formos resilientes, nós não vamos desistir. Exatamente. Crendo que a nossa força vem do Senhor. Do Senhor. Não em nós. Baseado no que você disse, tem muito a ver com o que é o nosso próximo, a segunda pé do tripé, que seria crer. Como você disse, você teria coragem de confiar a sua vida, imagine que estás doente, confiar a sua vida, você vai para um hospital, por exemplo, e de repente chega lá
estás na maca com um grande problema, precisa ser operado, e você descobre que aquele médico, ele nunca frequentou a universidade, não tem a questão relacional nem experiencial, aquilo que vai fazer, e diz que vai te operar. Nunca na galáxia. É exatamente isso que nós temos que crer com respeito à resiliência espiritual. Porque nós, além de ser o conectar, que tem a ver com a questão relacional, termos pessoas que são amorosas, atenciosas, e isso atrai as outras pessoas a conectar com o indivíduo. A oportunidade de nós crermos num Deus que é fiel, que é verdadeiro, tem a ver com a questão bíblica, com a questão escritural. Nós temos, para ser resilientes espirituais, nós não só temos que conectar, mas também temos que crer, baseado naquilo que a Bíblia diz. Porque a população pode dizer muitas coisas diferentes. Lembra daquele episódio de Jesus, quando ele deparou com os discípulos dizendo: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? A grande maioria dizia: você é Elias, você é Moisés, um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro disse: você é o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: essa revelação é a revelação do Espírito Santo. Porque é a própria palavra, significativamente, fazendo um apoio em si próprio, porque Jesus era a palavra, e declarando que ele próprio era o Deus, mas essa revelação veio de outro. Portanto, essa forma de crer, o que as pessoas dizem aí fora, e viver essa fé é diferente. O que nós temos vivido, o que nos traz a resiliência espiritual, esse fator importante, é que as pessoas não são escritural, muitas vezes. As pessoas são de pegar algum conteúdo aqui na internet, algum filósofo, alguém influente disse, e leva aquele conceito para a própria vida e adequa-se à sua própria fé. Portanto, a grande opinião da maioria, assim como foi Jesus, nem sempre consiste o que a Bíblia, o Espírito revelou para ser, que é o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Portanto, é importante, quando nós crermos, termos uma vida espiritual saudável. Então, resiliência espiritual consiste em ter uma vida espiritual saudável. Como é isso? Buscar Deus, confiar em Deus, buscar socorro, sabedoria na palavra de Deus. Também estar com pessoas que influenciam de alguma forma espiritualmente, tirando todo aquilo que é tóxico da sua vida e enchendo-se, inspirando verdades espirituais e expirando aquilo que não é espiritual. O senhor falou agora do meio, né? Tipo, das influências, né? E eu sempre vi isso. Agora eu vou usar aquilo que o senhor falou contra mim. Mas o senhor falou, né, que a gente costuma ver alguma coisa, ler, e a gente toma aquilo ali como verdade, né? E eu sempre li, toda vez que eu vou pesquisar sobre influência, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Isso é verdade? Eu acho que isso é um engano. Epistemologicamente é um engano, porque dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. E isso não consiste a verdade. Tanto que a voz do povo ali disse: crucifica-o, ou vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás. Então a grande maioria às vezes não consiste verdadeiramente aquilo que é o mais correto. Mas baseado na resiliência espiritual, quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos confiar na verdade. Porque a verdade diz: o céu e a terra há de passar, mas as suas palavras não passarão. E assim, podemos passar para o último aspecto, que é crescer. Já falamos sobre a questão relacional, que é conectar, e falamos também sobre crer, que temos que ser altamente bíblico, altamente escritural. Temos que ter a verdade no nosso coração em todo momento para agirmos baseado naquilo que é sólido, que é fiel, a palavra de Deus. E, consequentemente, temos a vertente espiritual, que é isso que é o ponto alto para mim desse tripé. Porque vivemos num mundo de simulação, onde a internet, ou o instantâneo, o Instagram, né? O Facebook, que é o eu em pessoa. Temos que sair dessa vertente simulada para a realidade de vida em Cristo, que nós podemos ser resilientes espirituais, sim, lá no trabalho, e sermos firmes. Eu sou de Cristo. Os nossos parentes que há muitos anos sabem que nós somos crentes,
e nós não oramos quando estamos com eles com receio, com temor de ofender. Não, temos que orar, temos que ter a nossa posição. Portanto, a resiliência espiritual deve ser experiencial. Temos que ter temos que ter aquelas conversas críticas, sim, sobre a homossexualidade, sobre a questão do gênero, sobre política. Temos que ter uma posição. A gente tenta fugir disso, né? Exatamente. Do debate, a gente tenta fugir porque nós sabemos que quando a nossa fé está firmada, nós temos uma certeza. Exatamente. E a nossa certeza está sempre baseada naquilo que fala a palavra de Deus. Só que, como a gente ama as pessoas do nosso convívio, a gente foge, né, desse embate, né, desse conflito de ideias. E, cara, é uma coisa que é necessário, como você está falando, é necessário. Eu vejo que, às vezes, nos jovens, no culto de jovens, a gente tem que abordar certas coisas e falar sobre coisas que você vê que no rosto, né, deles, pô, não tá entrando muito bem, sabe? Cara, tá amargo isso aqui. Bem-vindo ao mundo da paternidade ou da maternidade. Pois é, você tava falando, né, dessa questão da gente, pô, a gente tem que falar da verdade, não tem pra onde. Se a gente vive, se a gente lê, se a gente ouve, a gente tem que falar da verdade. Uma vez, alguém me falou assim, cara, se você se sente salvo, se você se sente liberto, não tem como você não passar essa liberdade, essa salvação para outra pessoa. Se você se sente salvo e não passa, então você não tá 100% no processo, entendeu? Então, eu vejo que às vezes, em mim mesmo isso falta um pouco, de eu ter como é que eu posso dizer? A cara, sabe? A coragem de chegar assim, às vezes, no meu ambiente de trabalho e falar, cara, eu não concordo com isso que você tá falando pra mim, ou a gente poderia conversar sobre isso, não de forma pra gerar um conflito de fato, não, mas de forma a expor minha ideia, né? A falar, não, eu sou cristão e eu não concordo com isso. Exato, e também tem a ver, porque com a nossa vivência espiritual, quando nós saímos do simulado, passamos para o experiencial, isso tem a ver com como lidamos na prática. Quando nós já sabes conduzir, não sabes conduzir? Acho que sim. Tiveste as aulas e depois passaste da simulação para a experiência. Uhum. E quando você tem essa experiência em Cristo, você deixa de ser superficial e ganha segurança. E quando você ganha essa segurança, você tem um plus, que é um upgrade, que é o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você se torna resiliente espiritual, porque o próprio Espírito vai te conceder, naquele momento que você, talvez em algum momento, vacile, o poder necessário para cumprir o propósito de Deus naquela vertente. Seja nos pequenos detalhes. Um resiliente espiritual, ele está preparado para qualquer momento difícil. Porque ele sabe que no fundo é Deus no fim do dia. Porque Deus está no controle da vida dele. E o resiliente espiritual também, ele não evita, ele se envolve. Mas para se envolver, tem que envolver baseado na firmeza. E nós, como cristãos atuais, temos que estar firmes. Porque Cristo vai voltar e ele vem buscar a sua igreja. Portanto, nós, como igreja, temos que estar firmes, temos que estar centrados, temos que viver uma vida de santidade. E, por fim, acredito que o que complementa a resiliência espiritual é o serviço. Quanto mais nós estamos envolvidos, porque é experiencial, quanto mais estamos envolvidos no reino de Deus, com as coisas de Deus, com as pessoas de Deus, mais resilientes nos tornamos, porque nós ganhamos a cultura do serviço. Assim como Jesus veio para servir, não para ser servido, nós nos tornamos basicamente a semelhança de Cristo, resilientes espirituais. Então, resiliência espiritual, fazendo um wrap aqui, é ter compaixão, é ter fé, é ter a oportunidade de relacionar com as outras pessoas, a pensar que o que atrai as pessoas, a mim, não sou eu, mas é Cristo. É ter uma vida altamente escritural, ou da Bíblia, né? Ou uma vida baseada na palavra de Deus e altamente experiencial. Passar da simulação da internet, ou de como pregar, ouvir pregar para pregar. Com a esposa, de parar de falar de perdão e perdoar. E assim, em outras questões da nossa vida cotidiana. Ser cristão dentro que eu vou considerar aqui de forma talvez não muito boa, mas só para exemplificar, da simulação da igreja, da reunião de domingo, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o resto da nossa vida como experiencial.
e experiencial no trabalho, na universidade, com os filhos, o que vê, o que pensa e o que diz. Isso é resiliência espiritual. Você falou uma coisa interessante. A gente fala, tem aquele cuidado em falar aqui, né, do meio onde a gente vive, que é a igreja. E, cara, mas é a verdade. A palavra é pregada no domingo, mas pra gente praticar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E eu acho que é isso. Pastor. Eu queria te agradecer. Muito bom esse tempo com o senhor. Amém. Viu? Irmãos, obrigado. Esse foi o nosso podcast, o nosso Pode Crer, com o pastor André. E espero que você tenha aprendido alguma coisa, seja resiliente espiritualmente. E é isso, cara. Até o próximo Pode Crer.